Caminhoneiro encontra mãe solteira com seu filho na chuva. Ele os leva para sua casa, porém dias depois uma frota de carros para na frente de sua casa. A água caía pesada, grossa, como se o céu tivesse rompido um reservatório sobre a estrada sem iluminação. Os faróis do caminhão rasgavam a cortina de chuva apenas alguns metros à frente. Tudo o mais era sombra, barro e um vento que assoviava pelas frestas da cabine. Rafael ajeitou o boné, diminuiu a marcha e franziu os olhos. Foi quando viu as silhuetas. Uma mulher e um menino encolhidos debaixo de uma árvore magra, a copa balançando, inútil contra a tempestade. Ele pisou no freio com cuidado, as rodas traseiras derrapando um pouco, até o conjunto obedecer. Puxou o pisca-alerta e respirou fundo. O limpador de para-brisa varreu mais um punhado de água. Revelou de novo a cena. A mulher abraçando o menino tremendo. Rafael desligou o rádio. O locutor falava de trânsito e futebol, coisas distantes dali, e calçou o casaco pesado. Abriu a porta e desceu. A chuva lhe acertou o rosto como pedrinhas frias. Levantou o braço. "Ei!" gritou, para vencer o barulho do temporal. "Tá tudo bem com vocês?" A mulher levantou o rosto. Os cabelos escuros grudados nas bochechas. Os olhos piscaram, inseguros. O menino apertou-se mais ao corpo dela. A gente tá com frio", disse ela, a voz tremendo. Não se sabia se de medo ou de frio. "O carro, não tem carro, só a gente." Rafael se aproximou devagar, mãos abertas para não assustar. "Meu nome é Rafael", falou firme e sereno. "Sou caminhoneiro. Posso levar vocês para fora dessa chuva. A cabine é quente. Tem uma manta lá dentro, um chá numa garrafa. Vocês não podem ficar aqui." O menino ergueu o rosto, olhos grandes, castanhos e assustados. "Mamãe", disse, baixinho, "eu tô com muito frio." "Eu sei." "Meu amor", respondeu a mulher e a voz dela quebrou. Rafael tirou do casaco o gorro de lã que sempre deixava no bolso. Estendeu para o menino. "Como você se chama, campeão?" "Pedro", respondeu o garoto ainda colado na mãe. "Prazer, Pedro. Serve o gorro?" Ele se agachou, aproximando-se para que o menino pudesse pegar sem soltar a mãe. Pedro aceitou. Enfiou o gorro na cabeça com as duas mãos, desalinhado, cobrindo uma orelha e deixando a outra de fora. Rafael sorriu. "Melhorou um tantinho?" O garoto assentiu. "E você?" perguntou Rafael, olhando para a mulher. "Qual o seu nome?" "Ana." "Tá bom, Ana, vamos pro caminhão." "Fica logo ali. Eu caminho na frente, vocês vêm atrás de mim. O chão tá escorregadio." Ela hesitou um instante, medindo o homem, o caminhão, a tempestade sem fim. Os olhos buscaram alguma maldade na face cansada de Rafael. E não acharam. Só viram um homem de mãos grandes, encharcadas, que tremia de frio também. Ela sentiu. Tá bem. Rafael os conduziu, passos cuidadosos, a água cobrindo os tornozelos. Abriu a porta do carona. Ajudou primeiro o menino a subir, depois estendeu a mão para Ana. O ar quente que escapou de dentro da cabine parecia um milagre. Ana subiu as roupas pesadas e afundou no banco, ainda abraçada ao filho. Rafael voltou pela chuva, deu a volta no para-choque e subiu do lado do motorista. Fechou a porta e, por um segundo, ficou só escutando o barulho da água no teto e o motor ronronando. Então pegou a manta enrolada atrás do banco e a ofereceu. "Toma", disse para Pedro. "É mais quentinha que meu gorro." "A gente divide", respondeu Ana, puxando a manta e envolvendo o filho. Rafael pegou a garrafa térmica e um copo de plástico. "É chá de erva doce", avisou. "Não é de ontem, não. Fiz hoje cedo no posto. Esquenta." Ana hesitou de novo, então aceitou. Ela levou o copo aos lábios com mãos trêmulas, soprou, deu um gole pequeno. Um suspiro escapou dela, sincero. "Obrigada. Imagina", respondeu ele, ligando o ar quente um pouco mais. "Onde vocês estavam indo?" Ana encarou o copo por um instante. Pedro encostou a cabeça no ombro dela, os olhos semicerrados de cansaço. "A gente não estava indo para lugar nenhum", disse a frase saindo como um fardo. "Estávamos tentando sair de onde a gente estava." Entendi, o limpador chiou mais uma vez. Rios desciam pelo vidro. Rafael ligou o farol alto por um momento. Viu a estrada vazia, o reflexo branco da água acumulada. "Posso dirigir até o próximo posto?" "Fica uns 25 quilômetros daqui", disse, tentando oferecer uma rota segura e concreta,
como se isso pudesse organizar também a confusão no rosto deles. Lá tem comida, banheiro, gente. Vocês podem se secar direito, Ana assentiu lentamente. Tá bom. Vocês são daqui da região. Ele arriscou enquanto engatava a primeira e saía devagar, como quem não quer acordar a tempestade. De lugar nenhum, eu acho, disse Ana, com um meio sorriso triste. Tínhamos uma casa. Não era grande, mas era nossa. Não tenho certeza se ainda é. Pedro abriu os olhos e acrescentou como quem conta um segredo. A chuva entrou por baixo da porta. Entrou, sim, murmurou Ana, acariciando o cabelo do menino. Mas não foi a chuva que levou a nossa casa. Rafael examinou o rosto dela de relance, sem insistir. A estrada voltava a se desenhar adiante, com suas faixas amarelas borradas. Ele ajeitou o volante com mãos experientes. Dá para contar se quiser, disse sem pressão. Se não quiser, tudo bem também. Ana respirou fundo, procurou as palavras. A gente confiou na pessoa errada. Eu confio. Ela sorriu sem humor. Não é hora disso, desculpa. É que tá tudo... Fez um gesto no ar como se tentasse agarrar a bagunça. Tá tudo demais, completou Rafael. É, demais. Pedro mexeu-se debaixo da manta. Mãe, o moço é do bem? Ana olhou para o filho e depois para Rafael. Acho que sim, Pedro. Rafael sorriu. Constrangido e honrado ao mesmo tempo. Minha mãe dizia que quem dá gorro no frio não pode ser ruim, continuou Pedro, com uma lógica redonda. Sua mãe é esperta, disse Rafael, lançando um olhar rápido a Ana. E você também. Eles seguiram alguns minutos em silêncio. Só o barulho da chuva, do motor e das gotas batendo no metal. O caminhão balançava levemente com o vento, mas seguia firme, como uma casa que anda. Rafael desligou o alerta, acelerou um pouco quando o piso permitiu. No painel, a foto desbotada de um cachorro velho preso com fita isolante. Ana reparou. Ele é seu? Era. O Thor. Companheiro de estrada por muitos anos. Agora tá só na lembrança. Ele deu de ombros com um sorriso curto e bateu com os nós dos dedos no painel. Um gesto de carinho antigo. Sinto muito. A gente se acostuma a sentir um pouco, né? Disse ele sem amargura. Ana encarou a janela. A tempestade batia como se quisesse entrar. Pedro, mais calmo, mexia a ponta da manta. Espiava os botões do painel com curiosidade. Você tem filhos? Perguntou Ana num tom que misturava gentileza e cuidado. Não, quer dizer, tenho sobrinhos que me tomam por pai quando convém. Ele riu. E a risada aqueceu o ar por um instante. A estrada não me deixou muito espaço para isso. Mas tenho amigos, tenho gente. Um cachorro de vez em quando. Gente é importante. É o rádio que ele havia esquecido de desligar por completo, voltou com um chiado e uma canção antiga. Rafael abaixou o volume, deixando só um fundo quase imperceptível. Como vocês vieram parar na estrada, sem carro? Ele perguntou mais suave. Ana respirou pelo nariz demoradamente. A gente pegou carona até um pedaço. Depois, o cara disse que ia seguir outra direção. E ela recitou, a mão apertando os ombros de Pedro. E a gente ficou. E ficou debaixo da árvore. Tava doendo esperar. Pedro anunciou. Sério, eu sei, meu filho, disse Ana, e beijou o topo da cabeça dele. Rafael assentiu, olhando a faixa de pedestres que não era pedestre de ninguém. Uma poça refletiu os faróis como um lago escuro e breve. Ele apertou o volante e relaxou na mesma medida, como quem toma uma decisão por dentro. Olha, Ana, disse a voz firme, o posto é uma parada. Mas... Ele pigarreou, arrumou o espelho retrovisor sem necessidade. Eu moro a uns 40 minutos daqui, desviando um pouco. É simples, mas é seco. Tem cobertor que não é de papel e sopa de verdade. Se vocês quiserem, podem ficar lá por uns dias. Só até essa tempestade passar. Ou até vocês decidirem o que fazer. Ele pousou as palavras com cuidado, como quem coloca uma caneca quente numa mesa de madeira antiga. E ficou em silêncio, os olhos na estrada, esperando que o som da chuva dissesse o resto. A estrada virou terra batida, depois rua estreita. E enfim um portão simples se abriu com um rangido, revelando um quintal de chão batido, 2 mangueiras e uma casa térrea pintada de verde claro. Rafael estacionou o caminhão de ré, desligou o motor, e o silêncio que ficou parecia mais alto que a chuva. Ela agora caía mansa, em gotas gordas que estouravam nas poças, como se a tempestade também estivesse cansada. É aqui, disse Rafael abrindo a porta e descendo,
o casaco pingando. Não reparem a bagunça. Ana abraçou Pedro e assentiu, as pupilas percorrendo o lugar com cautela. Entraram. A sala cheirava a café e madeira molhada. Tinha um sofá antigo, coberto por um lençol estampado, e uma estante baixa com poucos livros e uma caixa de ferramentas. Na parede, um calendário com um caminhão vermelho na foto do mês. Vocês se secam primeiro, disse Rafael, indo até um armário e tirando 2 toalhas felpudas, um moletom largo e uma calça de moletom. Não é novo, mas tá limpo. Tem também um pijama pequeno do meu sobrinho quando era menor. Deve servir no Pedro. Pedro abriu um sorriso tímido. Tem desenho? Tem dinossauro, respondeu Rafael, erguendo a camiseta com um T-Rex feito de linhas. Mas ele é do bem. O garoto deu uma risadinha e aquela risadinha leve e curta pareceu girar um interruptor na sala. Ana segurou as roupas com as 2 mãos. Obrigada, Rafael. De verdade, o banheiro é por ali. Eu vou pôr água para ferver. Na cozinha tem sopa congelada da minha irmã. A gente dá um jeito. Eles sumiram pelo corredor e Rafael ficou parado por um instante, as mãos na cintura, ouvindo os sons. A porta do banheiro, água correndo, a queda das roupas molhadas no piso, um sussurro de mãe para filho que ele não conseguiu decifrar. Na cozinha, acendeu o fogo, pegou uma panela grande e despejou a sopa de feijão com legumes. Também colocou uma chaleira no fogo. Quando Ana e Pedro voltaram, cheirando a sabonete simples, os cabelos úmidos, o moletom grande demais em Ana e a camiseta de dinossauro em Pedro, a casa parecia ter engolido um pedaço de chuva e devolvido só o que prestava. Umidade limpa, vapor de feijão, calor humano. Senta aí, disse Rafael, arrastando 3 cadeiras para a mesa. A sopa já está quase. Pedro subiu na cadeira com cuidado, olhou para o relógio de parede, marcou mentalmente algo e apoiou o queixo nos punhos. Vocês podem ficar aqui por uns dias, acrescentou Rafael, servindo as tigelas e sopros de vapor subindo. Até acertar a vida, sem pressa. Ana trocou um olhar com ele, um olhar não de quem aproveita, mas de quem pesa as consequências. Eu aceito. Mas só 3 dias. 3? Ele estranhou e disfarçou. Fechado. 3 dias. 3, repetiu ela como se a palavra fosse um segredo pronunciado em voz baixa. Depois, nossa situação vai mudar. Rafael ergueu a sobrancelha. Mudar como? Ana encostou os dedos na borda da tigela, absorvendo o calor. É um segredo. Mas você vai entender. Ele assentiu não por ter entendido, mas por respeitar. Serviu o chá. Comeram em silêncio por alguns minutos. O barulho das colheres e do vento nas folhas das mangueiras compondo uma música doméstica. Pedro lambeu o canto da boca. Tá gostosa, decretou. A minha irmã cozinha melhor do que eu, disse Rafael. Mas eu sei esquentar sem queimar. Já é um talento, Ana respondeu. Um sorriso curto e verdadeiro. Naquela noite, Rafael arrumou o colchão extra no quarto de hóspedes, estendeu lençóis limpos, deixou 2 mantas e abriu a janela só um palmo para o ar circulando. Pedro pulou uma vez, 2 e levou uma bronca baixa de Ana. É só para ver se é macio, justificou ele, envergonhado. É macio, garantiu Rafael. Rindo, antes de apagar as luzes, Ana parou na porta. Obrigada, Rafael. Eu sei que você não tinha obrigação nenhuma. Às vezes a gente tem e não sabia, respondeu ele. Ela franziu o senho como se a frase encaixasse em algum lugar da sua própria história. Depois assentiu e fechou a porta. O primeiro dia começou com cheiro de pão na chapa e barulho de galos do vizinho que cantavam fora de hora. Rafael acordou cedo, hábito de estrada, e já tinha um café coado na mesa quando Pedro apareceu. Cabelos espetados, olhos ainda inchados de sono. Bom dia. Campeão. Bom dia, respondeu Pedro furtivo, antes de se aproximar do cachorro de pelúcia numa prateleira. Posso pegar? Pode. O Thor de pano é menos teimoso que o de verdade. Ana veio logo atrás, o moletom dobrado com cuidado sobre o braço. Eu lavei e deixei no varal. O vento seca rápido. Não precisava, disse Rafael. Precisa sim, replicou ela, firme, a dignidade nela aparecendo não como pose, mas como hábito. A gente usa, a gente cuida. Rafael guardou a resposta no bolso como quem guarda um fósforo aceso para mais tarde. Enquanto comiam, Ana olhou o relógio de parede de novo de forma quase automática e anuiu para si mesma. É hoje?
Arriscou Rafael, a curiosidade transbordando. É um processo. Ela devolveu serena. Em 3 dias tudo se define. Processo de quê? Segredo, disse Pedro fazendo o biquinho. Segredo de mãe e filho. Ana mordeu o lábio para segurar o riso. O clima leve atravessou a manhã. Rafael precisava ir até a oficina no bairro para buscar um pacote de filtros. Não queria deixar os dois sozinhos, mas Ana insistiu. A gente se vira. Eu vou varrer o quintal, dar uma arrumada. Pedro fica por perto. Qualquer coisa me liga, ele disse, escrevendo o número num papel e também fixando na porta da geladeira com um ímã de caminhão. Quando voltou, 2 horas depois, encontrou o quintal varrido, as folhas das mangueiras em montinhos, a pia com a louça escorrendo e Pedro desenhando na mesa com lápis de cor. Caminhões enormes, árvores tortas, uma casa de telhado pontudo que não se parecia com a dele, mas com uma ideia de casa. Olha o meu caminhão, disse Pedro, orgulhoso. Ué, é melhor que o meu, respondeu Rafael. À tarde choveu de novo. Rafael mostrou a Pedro como ligar e desligar os faróis altos no painel do caminhão, sem sair do lugar. O menino abriu a boca num uau silencioso a cada clique. Hannah da porta observava os dois, os braços cruzados, a expressão que misturava alívio e urgência. Vocês combinam, ela disse sem pensar. Rafael sentiu o comentário pousar sobre ele como um lençol quente. Depois afastou de si mesmo qualquer ilusão. Aquilo era provisório, um ponto de descanso no meio da estrada. Mesmo assim, era um descanso. No segundo dia, a casa já tinha uma rotina nova. Ana cuidava do almoço. E Rafael descobriu que ela fazia um arroz soltinho e um frango ensopado que lembrava os domingos da infância. Em troca, ele consertou uma janela que rangia há meses e alinhou as dobradiças de uma porta que batia com o vento. Pedro regou as plantas num ritual concentrado, folha por folha, como se cada uma fosse gente. 3 dias é muito exato para ser acaso, comentou Rafael, enquanto cortava cebola e piscava por causa da ardência, tentando soar casual. Ana respirou apoiando os dedos na pia. É um prazo. Às vezes a vida dá prazos, mesmo que a gente não peça. E esse prazo tem nome? Tem. Mas o nome ainda não pode ser dito, Rafael assentiu. Ele queria apertar a pergunta, cavar mais fundo, mas recuou. Em vez disso, perguntou a Pedro sobre o desenho novo, ouviu uma explicação longa sobre dinossauros e faróis e deixou a curiosidade quieta num canto da cozinha. Andando em círculos, à noite, no portão, Rafael acendeu um cigarro que raramente acendia, mais pela companhia do gesto do que pelo vício. O céu, limpo entre nuvens, mostrava 3 estrelas. Ele pensou em 3 dias, 3 estrelas, 3 pessoas naquela casa. Sorriu da bobagem e apagou o cigarro antes da metade. Quando entrou, encontrou Ana sentada à mesa, um envelope pardo diante dela, fechado. Pedro dormia no quarto, embebido de cansaço. Quer água? Perguntou ele. Quero, ele serviu. Ela bebeu em goles pequenos. Falta um dia, disse Ana, encarando o envelope. Amanhã. Rafael se recostou na cadeira. Você confia mesmo que vai dar certo? Não tenho escolha, respondeu ela sem drama, apenas com uma serenidade que parecia conquistada a ferro. E ela se corrigiu mais suave. Eu confio, sim. Tá. Obrigada por não insistir. Ela acrescentou meio sorriso. Sai por perguntar sem apertar. Eu sei o que é guardar um negócio que só se sustenta se ficar guardado, admitiu Rafael. É isso. O 3º dia amanheceu com um vento frio e um sol lavado de chuva. Ana acordou antes de todos. Fez café, deixou pão na mesa, alinhou os calçados na porta. Recolheu discretamente os poucos pertences que tinha. Uma troca de roupas de Pedro, uma muda dela, o envelope pardo. Olhou o relógio pela enésima vez e respirou fundo. Rafael apareceu na cozinha coçando a nuca. Dormiu? O suficiente, respondeu ela. Hoje a gente vai embora. Ele fechou a boca, abriu de novo. Agora cedo? Depois do almoço. Quer que eu leve vocês a algum lugar? Não precisa, a gente sabe como ir. Pedro correu para a sala, abraçou o Thor de pano e depois se pendurou no pescoço de Rafael. Tio, hoje eu vou embora. Eu sei, campeão. Posso ligar o farol do caminhão mais uma vez? Rafael riu, a garganta apertada. Pode, 2 vezes. Passaram a manhã brincando de viagem no quintal. 3 cadeiras viraram cabine, um balde foi volante.
e Ana, encostada no batente, assistia, alternando entre o riso e um olhar que calculava distâncias invisíveis. O almoço foi simples e apressado. Ao final, Ana lavou a louça, secou tudo e guardou no lugar certo, como uma despedida silenciosa. Na porta, ela ajeitou o moletom de Pedro, prendeu uma mecha atrás da orelha, endireitou-se. Rafael, disse. E o nome dele na boca dela soou mais pesado que antes. Obrigada pelas 3 noites. Pela comida. Pelo respeito. Não precisa agradecer, ele disse, e percebeu que precisava sim e que aquilo doía de um jeito bom. Vocês têm meu número. Qualquer coisa. Eu sei. Ela segurou o envelope pardo junto ao peito. Eu falei 3 dias porque era o tempo certo. Hoje é o dia, no dia do quê? Ana sorriu muito de leve. Segredo. Pedro acenou com a mão em saltinhos. Tchau, tio Rafael. Tchau, Pedro. Eles atravessaram o portão e ele ficou parado, a mão levantada, vendo mãe e filho seguirem pela rua de terra, o sol batendo nas costas, o envelope pardo apertado contra o peito de Ana, como se fosse um passaporte. Quando viraram a esquina, o quintal pareceu maior e mais vazio. Rafael entrou, olhou as 3 cadeiras que haviam sido cabine de caminhão, a xícara de café esquecida na pia, o desenho de um monstrengo com faróis no tampo da mesa. Lavou a xícara sem pressa, sentou-se, apoiou os cotovelos, ficou ouvindo os galos fora de hora. E então, como quem percebe de repente que a chuva tinha parado há muito tempo, sentiu uma inquietação crescer, uma pergunta sem resposta, um peso no peito. Rafael ficou preocupado com o futuro deles, sem entender como a situação dela poderia ter melhorado tão de repente. 3 dias depois que Ana e Pedro viraram a esquina levando com eles um silêncio que não cabia na casa, Rafael ainda se pegava arrumando a mesa como se fossem voltar. O desenho do caminhão dinossauro ficara preso na porta da geladeira com o ímã de pneu. Ele o olhava todas as manhãs, tomava café devagar, ligava e desligava o rádio sem ouvir nada de verdade. A inquietação não tinha nome, mas fazia peso no peito, um saco de areia pendurado por dentro. Naquela tarde, o sol começava a descer, dourando as mangas do quintal, quando o barulho de motores rompeu o sossego com violência. Primeiro um ronco grave, depois outro e outro em sequência, até que a rua estreita se encheu do brilho de cromados e do cheiro de pneus caros. Uma frota de carros de luxo, pretos, vidros escuros padronizados como soldados, parou em frente ao portão simples de Rafael numa sinfonia de freios precisos. Pássaros levantaram voo das mangueiras. O vizinho da esquina abriu a janela e ficou com metade do rosto para fora. Rafael saiu até a varanda, o pano de prato ainda na mão. Mas que... começou. Mais para si do que para o mundo. A porta do primeiro carro se abriu com um clique quase coreografado. De dentro, surgiu uma mulher de meia-idade, impecável como uma lâmina recém-polida. Salto fino, tailleur cinza escuro que abraçava a postura ereta, cabelos presos num coque que não admitia desalinho. Os óculos escuros refletiam a casa de Rafael como um segredo que ela já sabia. À sua volta, 2 homens de terno, porte de quem carrega ordens antes de carregar músculos. Ela caminhou até o portão sem apressar os passos. Quando parou, tirou os óculos, dobrou-os com disciplina e ergueu o queixo 1 milímetro. Boa tarde. O senhor é Rafael? A voz era macia, mas tinha um metal por baixo. Sou eu, respondeu ele, sentindo o pano de prato ficar bobo na mão. Enfiou-o no bolso de trás. Em que posso ajudar? Pode começar abrindo o portão para facilitar nossa conversa. Rafael estudou a mulher por 1 segundo. Não havia carona que ele não reconhecesse de longe, mesmo quando vinha envolta em couro e silêncio. Ele respirou e apertou a lingueta do cadeado. A senhora é... Magnólia, disse sem oferecer sobrenome. Eu quero saber onde está Ana. O nome bateu como uma gota quente no ferro frio das suspeitas de Rafael. Ele amarrou as sobrancelhas. A Ana não mora aqui. Eu não perguntei se ela mora aqui. Perguntei onde ela está. Magnólia deu um passo. O salto cravou seco no chão. Não me faça perder tempo. Os 2 homens recuaram meia passada, abrindo espaço para a presença dela ocupar mais ar. Como eu disse, ela não está, respondeu Rafael firme, segurando o portão como quem segura uma linha de pesca quando sente o puxão de um peixe grande. E mesmo se soubesse, eu não teria obrigação de falar. Obrigação? Magnólia riu sem mostrar os dentes.
O senhor não faz ideia das suas obrigações, nem das minhas. Ela olhou em volta, como se examinasse o quintal por curiosidade de imobiliária. A Ana passou 3 dias aqui. Eu sei de tudo. Sei que trouxe uma criança. Sei que o senhor os abrigou. Sei que cozinhou sopa. Voltou o olhar para ele, as pupilas frias. E sei que está mentindo agora. Não estou mentindo, devolveu Rafael, as têmporas latejando. Eles foram embora. Só isso. Só isso, repetiu ela, como quem experimenta o gosto de uma expressão humilde e a acha sem graça. A Ana não só vai embora. Ana se desloca com consequências. Aproximou-se mais um passo. Eu vou perguntar pela última vez, para que fique elegante nos papéis, onde ela está. Rafael sentiu a velha coragem de estrada subir, aquela que segura o volante quando o caminhão puxa para a ribanceira. Não sei. Os homens trocaram um olhar breve. Magnólia não piscou. Comprimiu os lábios num traço fino, e então coçou com o indicador, a borda perfeita do coque como se colasse um fio invisível de cabelo rebelde. Entendo. E o tom mudou. Não era mais pergunta, era sentença. O senhor trabalha com transporte, certo? Caminhoneiro, autônomo, às vezes contratado por empresas maiores quando precisa de licença no pátio. E daí? Daí que a roda gira quando eu quero. A palavra roda saiu como um anel de fumaça pesado. Eu falo com 3 telefonemas e o seu nome não entra em mais nenhum cadastro. Nem para frete curto, nem para levar ração de cachorro. Eu garanto que ninguém, absolutamente ninguém, vai lhe pagar 1 litro de diesel. Posso transformar sua carteira de trabalho numa peça de museu. O senhor entende consequências, Rafael? A mão de Rafael fechou e abriu no ar vazio. O coração bateu no mesmo compasso dos motores ainda ligados na rua. A senhora está me ameaçando na porta da minha casa? Não, estou lhe dando opções, disse Magnólia quase gentil. Uma delas é colaborar. Com o que exatamente? A voz de Rafael tinha areia, com a verdade. Ela inclinou milímetros o corpo para a frente. A Ana, por que a senhora quer tanto saber? Porque ela me deve respostas. E porque tudo o que ela toca contamina. A frase veio despida de emoção, como expediente de escritório carimbado ao fim do dia. Rafael segurou a borda do portão com os dedos, os nós embranquecidos. Olha, eu não sei o que aconteceu entre vocês, mas a Ana... Ele mordeu a palavra antes que virasse defesa. Não era da conta dele, mas era. A Ana é uma boa pessoa. E o menino? O menino é justamente parte do problema. Cortou Magnólia limpa, como quem desvia uma porcelana do caminho. Não espere de mim lágrimas que não trago. O que eu trago é estrutura. E a estrutura perguntou onde ela está. Não sei, repetiu ele mais baixo, cada sílaba como um poste de cerca cravado no chão. O silêncio que se seguiu tinha o peso de um contrato prestes a ser assinado. Magnólia respirou demoradamente, como quem concede a si mesma uma gota de paciência. Depois voltou a falar no mesmo tom educado de quem declina de um café. Então ouça, a partir de amanhã o senhor liga para quem quiser. Vai ouvir infelizmente não, né? O cadastro caiu. Fala com a matriz, a planilha fechou. Vai achar que é azar. Não é, sou eu. Ela ajeitou os óculos de volta no rosto. Os vidros agora espelhando a pequena varanda de Rafael, mais do que seu olhar. E quando decidir parar de brincar de integridade, me procure. Estendeu um cartão branco, com um nome em relevo e um número sob ele, nada além. Vai descobrir que é mais barato. Rafael olhou o cartão e não estendeu a mão. Não vou pegar, o cartão fica aqui, disse ela, depositando-o com 2 dedos sobre a caixa de correio de lata. O orgulho, o senhor decide onde põe. O vizinho tossiu na janela, envergonhado de estar assistindo e incapaz de ir embora. Um cachorro latiu distante. O vento mexeu as folhas das mangueiras como se folheasse um caderno antigo. Acabou? Perguntou Rafael a voz baixa, o sangue quente. Acaba quando eu digo que acabou, respondeu Magnólia e fez menção de se virar. Foi então que outro ronco, mais suave e isolado, se aproximou da esquina. Um carro diferente, não daquele corte corporativo, mas igualmente caro, de um azul profundo que parecia quase negro sob o sol baixo, freou com elegância diante da casa. O motorista deu a volta, abriu a porta traseira e, por um segundo, a rua toda prendeu a respiração como quem espera a primeira fala de uma peça. Do carro desceu Ana, mas não a Ana do moletom grande e dos cabelos grudados de chuva.
A mulher que pisou no chão de terra parecia ter desabrochado de dentro da outra. Vestia um conjunto de alfaiataria claro, linhas precisas que acariciavam a postura ereta. Os cabelos, agora soltos e bem cuidados, caíam em ondas controladas sobre os ombros. Um pequeno colar dourado riscou um brilho discreto na pele. Na mão, uma bolsa estruturada. O olhar, aquele olhar que Rafael vira tantas vezes procurando calma no meio da tempestade, agora trazia uma certeza que não pedia licença. Ela fechou a porta do carro, agradeceu ao motorista com um gesto curto. Ergueu o rosto e encontrou primeiro Magnólia. Depois Rafael. Um sorriso mínimo, indecifrável, tocou o canto da boca. E a rua, de repente, pareceu se curvar ao redor dela, como se o cenário inteiro estivesse esperando que Ana dissesse alguma coisa. O silêncio que caiu sobre a rua tinha um peso que até o vento respeitou. Magnólia, antes ereta como uma torre, perdeu meio centímetro de altura. A cor foi sumindo do rosto dela, como se alguém tivesse puxado o plugue. Os homens de terno se entreolharam inseguros pela primeira vez. Ana avançou 2 passos, a postura impecável, o olhar fixo em Magnólia. "Boa tarde, dona Magnólia", disse, com uma calma cortante. "Que coincidência a senhora me procurar justamente aqui. Ana", a outra sussurrou, a voz raspando. "Ah, o que é isso? Onde você esteve?" 3 dias, respondeu Ana sem desviar os olhos. "Os 3 dias que eu disse a Rafael que precisava. E que a senhora achou que eu não teria coragem de usar." Rafael, parado no batente, não sabia onde pôr as mãos. Queria dizer algo, mas a cena tinha seu próprio roteiro. Ana o olhou e o aço do olhar se tornou calor. "Rafael", disse com suavidade, "eu prometi que você entenderia. Eu sou a única herdeira legítima de um milionário. Meu pai." O mundo de Rafael pareceu dar um pequeno tranco. Ele piscou. "Herdeira?" "Ah, sim." Ela assentiu. "O nome dele não aparece nos jornais há anos, porque ele escolheu discrição no fim da vida, mas deixou tudo em testamento, de forma clara. Só que a família gananciosa que sobrou." Ela voltou o rosto para Magnólia. "Liderada por você, tentou me apagar do mapa." Magnólia recobrou-se um fôlego curto. "Cuidado com as palavras, menina. Você não sabe do que está falando." "Sei sim", respondeu Ana firme. "Sei dos documentos falsificados, assinaturas forjadas, datas trocadas. Sei da procuração forjada que você tentou registrar no cartório do centro. Sei das transferências pingadas, sempre abaixo do radar, para empresas de fachada em nome dos seus sobrinhos." Os 2 homens de terno deram um micropasso para trás, como quem se afasta do raio antes dele cair. "E como você saberia de tudo isso?" Magnólia se armou de sarcasmo. "A mendiga de moletom que acolheu na casa desse caminhoneiro? Porque eu nunca deixei de ser quem sou", devolveu Ana. "E porque quando vocês me expulsaram com um filho de 5 anos pela porta dos fundos, como se eu fosse um estorvo, eu aprendi a ouvir, e a guardar, e a registrar." Ela ergueu a bolsa, retirou um envelope pardo dobrado com cuidado, o mesmo que Rafael vira junto ao peito dela. 3 dias. Foi o tempo para me reunir com o advogado que meu pai confiava e com a delegada que esperava a última peça do quebra-cabeça. O resto já estava pronto. Rafael deu um passo adiante, atordoado e orgulhoso. "Então, quando você disse processo, era literalmente um processo", confirmou ela, lançando-lhe um sorriso breve. "O que faltava eram as cópias dos documentos que eu escondi no único lugar onde vocês jamais procurariam. Dentro dos livros infantis do Pedro, aqueles com capas rasgadas." Olhou de novo para Magnólia. "Vocês sempre subestimaram o que não brilha." Magnólia respirou fundo, buscando altivez no fundo do poço. "Você cometeu um erro. Envolver a polícia vai manchar seu nome. Quem você pensa que é?" "A filha", disse Ana seco, "e a legítima herdeira." Por um segundo ninguém respirou. O vizinho da janela baixou as persianas sem fechar. A língua da rua precisava de frestas. O motorista do carro azul observava calado, mãos cruzadas nas costas. "Rafael", chamou Ana com delicadeza, "eu te devo a verdade toda. Você me abrigou sem me perguntar nada. A minha vida estava numa encruzilhada. Eu não podia pôr você e o Pedro no mesmo risco. Eu não podia falar antes da hora." Ela voltou o rosto para ele, e havia gratidão e algo mais, ainda tímido, nos olhos. "Mas agora acabou de verdade. Acabou quando eu disser,
retrucou Magnólia, agarrando-se ao velho bordão como a um corrimão. Você não tem noção do que eu posso fazer com um telefonema. Já fez, Ana respondeu calma. E eu gravei. O gesto foi simples, ela apertou o celular na bolsa. E o áudio começou a tocar, firme e nítido. A voz de Magnólia alguns dias antes, cuspindo ameaças, como quem recita a lista de compras. Eu falo com 3 telefonemas e o seu nome não entra em mais nenhum cadastro. Os homens de terno gelaram. Magnólia procurou uma ilha de dignidade e só encontrou areia movediça. Provas. Ana completou parando o áudio. Depoimentos, perícias, assinaturas comparadas e, principalmente, um testamento incontestável que vocês tentaram sujar. Ela respirou, como quem finalmente solta um peso. 3 dias para fechar o círculo. Foi isso. Rafael recostou as costas no batente e riu de nervoso, uma risada sem deboche, só espanto. E eu achando que você ia conseguir um emprego, murmurou, mais para si do que para ela. Também, disse Ana, divertida num lampejo que quebrou a tensão. Um emprego de dona do que é meu. Magnólia recolocou os óculos com mãos que tremiam. Isso não vai ficar assim. Não vai mesmo, veio a resposta atrás dela. Todos se viraram. Na esquina, 2 viaturas se aproximavam sem sirene, só com o giroflex tingindo as paredes de azul. Desceram 2 policiais e uma mulher de blazer escuro, cabelo preso em rabo de cavalo. A delegada cumprimentou Ana com um aceno de quem se conhece há dias intensos. Boa tarde, senhora Magnólia. O tom era polido, o conteúdo implacável. A senhora está intimada a nos acompanhar. Temos mandado de busca e apreensão na sua residência e nos escritórios listados aqui. Os homens de terno tentaram se adiantar, mas um policial ergueu a mão, sem brusquidão. A senhora imagina que pode me algemar na rua? Magnólia sibilou, a máscara agora em frangalhos. Imagino que posso cumprir a lei, respondeu a delegada. E também imagino que a senhora prefere entrar no carro sem espetáculo. Voltou-se para Ana. Obrigada. Aqueles documentos eram a peça que faltava. Eu só fiz o que precisava, disse Ana, simples. Rafael observou, enquanto os agentes chamavam os demais carros, recolhiam o cartão em relevo abandonado sobre a caixa de correio e conduziam Magnólia com a civilidade dura que só a lei tem. Antes de entrar na viatura, ela lançou a Ana um último olhar. Não era ódio nem súplica. Era a incredulidade de quem descobre tarde demais que subestimou a pessoa errada. As viaturas dobraram a esquina. O barulho dos motores de luxo se dissolveu como espuma. Ficou o quintal às mangueiras, o céu de fim de tarde. Rafael soltou o ar que segurava desde antes do primeiro farol frear. Começou e parou. Eu não sei nem por onde começar. Começa pelo café, disse Ana com doçura. Eu preciso te contar o resto com calma e agradecer do jeito certo. Os dias seguintes foram um redemoinho. Rafael ligou a TV uma noite qualquer e quase deixou a caneca cair quando viu a manchete. Quadrilha de fraude patrimonial é desarticulada. Cabeça do esquema é detida. Na tela, fotos de escritórios suntuosos, apreensões de documentos, carros saindo em comboio. O nome de Magnólia apareceu grafado com elegância pela barra de notícias, pela primeira vez não a serviço dela, mas contra. Caramba! Sussurrou ele sentado na beira do sofá, a luz azul piscando no rosto. É só o começo, disse Ana ao telefone. A parte boa é que o testamento foi validado sem contestação. O resto é poeira assentando. E o Pedro? Perguntou ele, sorrindo ao lembrar do farol do caminhão. Dormindo como se nada no mundo pudesse alcançá-lo. Uma pausa. Talvez finalmente não possa mesmo. Rafael desligou a TV, ficou um tempo olhando o próprio reflexo escuro na tela. Sentiu orgulho por ela e uma saudade simples, limpa, que cabia entre as mãos. Meses passaram como folhas de calendário arrancadas por um vento paciente. A vida de Ana ajeitou-se em novas prateleiras. Reuniões, decisões, idas e vindas ao fórum. Visitas a lugares que um dia foram negados e agora tinham seu nome na placa. Em meio a tudo isso, uma coisa não se perdeu. As tardes de sábado, em que um caminhão encostava diante de uma casa térrea verde claro, e um menino de 5 anos corria para apertar um botão e acender faróis imaginários. Tio Rafael, hoje eu sou o motorista.
Pedro decretava com um boné torto. E eu sou o ajudante, respondia Rafael, aceitando o rebaixamento rindo. Ana chegava logo depois, às vezes de tailleur, às vezes de jeans e camiseta. O colar dourado brilhava do mesmo jeito nas duas versões. O olhar, antes tenso, agora trazia uma paz que não era ausência de luta, mas presença de lugar. Você comeu? Ela perguntava, abrindo a marmita que agora vinha da cozinha dela. Se eu disser que sim, perco a chance. Ele devolvia, pegando um garfo. As conversas ganharam espaços, confidências. As mãos, algum dia, ganharam coragem de se encontrar em cima da mesa, sem medo do que os outros pudessem ler. O primeiro beijo foi no portão, ao entardecer, com o cheiro das mangueiras e o riso de Pedro ao fundo, distraído com o tor de pano. Você tem certeza? Perguntou Rafael, encostando a testa na dela. Tenho, disse Ana, e a palavra naquela boca sempre significou exatamente o que dizia. O namoro cresceu sem estrondo, aprendendo os passos da vida que cabe entre a estrada e o jantar, entre o dever e o desejo, entre o passado que se fecha e o futuro que se abre. Um dia, numa mesa de madeira marcada por copos e conversas, Rafael abriu uma caixinha simples, de veludo azul desbotado, e a voz falhou meio tom. Ana, fica comigo? Os olhos dela brilharam de um jeito que nem o colar conseguia. Ela assentiu, rindo e chorando ao mesmo tempo. Fico. E repetiu para que o universo registrasse. Fico. Pedro apareceu correndo da sala, convocado sem saber. O que vocês estão fazendo? Começando uma coisa bonita, respondeu Ana, abaixando-se para abraçá-lo. A gente vai ser família. Rafael fechou os olhos um instante. Deixou o peso bom pousar inteiro. Então, de mãos dadas, eles cruzaram o portão da casa verde claro, já não como quem fugia da chuva, mas como quem finalmente iniciava uma nova vida juntos.